Conversar um pouquinho sobre a liturgia da palavra de amanhã, né? Do domingo, nós estamos já no 21º domingo do tempo comum e nós temos aí uns trechos muito bonitos da Bíblia, né? Que Como bom. sempre, a Bíblia é bonita, não é? Linda. Mas a gente de vez em quando tem uns trechos que nos ajudam bastante. Então esse domingo, ele vem marcado novamente pelo Evangelho, o trecho do Evangelho de Mateus e também a primeira leitura que é tirada de Isaías. E a segunda leitura é também maravilhosa, é bonita, de São Paulo, a Carta aos Romanos. E o Salmo também, olha, é muito bonito, o Salmo 138, 137. Então eu vou começar a conversar com vocês a partir do trecho do Evangelho de Mateus. É o capítulo 16, versículo de 13 a 20. Esse trecho vai e volta, vai e volta. Realmente são várias vezes que aparece durante o ano. E quando o Evangelho, então, é de Mateus, ele volta mais uma vez. E é por isso que está voltando agora esse domingo, que nós vamos lendo o Evangelho assim seguidamente. Então, o trecho é aquele que é conhecido, a confissão de Pedro. Só relembrando para vocês, Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo está dizendo que eu sou? Então o povo foi dizer, os discípulos foram dizendo, olha, o que nós ouvimos aí é o seguinte, alguns estão dizendo que o Senhor é o profeta, o João Batista que voltou, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum profeta. Então o que o povo dizia, ninguém atingia o alvo, quem era realmente Jesus Cristo, né? E aí Jesus se volta para os seus discípulos e vai perguntar, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? É uma pergunta muito interessante, né? Que deve ser feita para nós. Realmente, quem é Jesus para nós? Isso que é importante. Não é importante que Jesus tenha vivido lá na Galileia, que Jesus seja isso, seja aquilo, mas para você, quem realmente é Jesus Cristo? Isso que muda a vida da gente, não é? Então, Pedro, ele inspirado por Deus, ele vai dizer quem é Jesus. Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bonita essa confissão. Quer dizer, ele atingiu em cheio quem é Jesus. Não é um profeta qualquer, não. Jesus é o Messias, o Salvador, o esperado, né? E é também o Filho de Deus vivo. Então aqui nós temos realmente uma confissão muito bonita e Jesus elogia. Vai dizer, não, realmente Pedro, você, Simão o nome dele, não era Pedro ainda, você está falando coisas que você não aprendeu por aí, foi a inspiração divina, foi o Pai que ensinou para você. E aí então Jesus vai mudar o nome, ou acrescentar o nome de Simão, vai acrescentar, tu és Pedro. Veja, a palavra Pedro, que você pega no original, Kéfas, né? É realmente uma palavra que diz uma pedra, que a gente vê no final do Sermão da Montanha, é aquela pedra sobre a qual se constrói uma casa e a casa enfrenta todas as tempestades e não cai não, né? Tu és Pedro. E o que mais? Sobre esta pedra, que é Pedro, né, que confessou quem é Jesus, eu vou construir a minha igreja. Quer dizer, que ainda é promessa depois, quando Jesus ressuscita, ele vai dar realmente esse poder a Pedro, né? Vai dizer para ele, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Bom, então sobre essa pedra eu vou construir minha igreja. E uma igreja que vai ser tão sólida, né? Lembra do final do Sermão da Montanha, né? Que virão tempestades, o poder do inferno vai tentar acabar com a igreja, mas não vai conseguir não, porque é um fundamento forte. E daí Jesus vai dizer, te darei as chaves do reino dos céus. Quer dizer, as chaves do reino dos céus, quer dizer, é reino dos céus e, portanto, entrar na igreja, entrar no projeto de Deus, né? E depois vai dizer mais ainda, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, dá realmente poder a Pedro. Aqui ainda é a promessa. Mas aqui a gente já vê, né, o sentido da missa de hoje.
de amanhã, aliás, desse domingo, mas de hoje também, porque à noite nós vamos já celebrar essa missa. Então aqui nós temos o seguinte, olha, esse trecho você presta muitos ensinamentos, mas o ensinamento do domingo de hoje é o seguinte: Pedro é pedra. Sobre essa pedra Jesus vai construir a sua igreja e construiu. Pedro recebe o poder na igreja, as chaves. Quem tem a chave da casa tem poder sobre a casa. E depois, o que ele ligar aqui na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado nos céus. Muito bem. Então aqui nós temos o que Jesus deu para Pedro. O que é esse poder? Então eu vou comentar esse trecho, viu, Neide, usando a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías. O Isaías é um grande profeta, né? O livro mais comprido dos profetas é de Isaías, né? Mais do que Jeremias, mais do que Ezequiel e mais do que Daniel também. E mais do que os profetas menores, evidente, não é? Então, nós estamos no capítulo 22, versículos 19 a 23 do livro do profeta Isaías. O que aconteceu? Veja só, é um fato histórico que aconteceu. Mas aqui vem a profecia. Então, o que aconteceu? O rei naquele tempo é Ezequias. Ezequias foi um rei ótimo, um rei muito bom, mas muito bom mesmo. Põe a bondade nisso, não é? E o que o Ezequias ele fez? Ele tinha o administrador do palácio. Era um homem de confiança. O nome dele era Sóbina, um nome esquisito para nós, mas é nome que usava naquele tempo. Sóbina. Era administrador do palácio do rei. Então tinha todo o poder, as compras, de administrar, afinal de contas, todo o palácio do rei. Um homem de confiança, portanto. Mas ele faz uma coisa errada. Qual essa coisa errada? O que o Isaías diz, antes de entrar nesse trecho, que ele subiu a cabeça dele o cargo. Ele achou que agora era importante demais, né? Soberba, entra isso. Então mandou fazer no palácio no palácio não, no terreno do rei, um túmulo para ele. Um túmulo para ficar para sempre, né? Ser lembrado para sempre. Quer dizer, besteira dele, não é? Então, ele perdeu o cargo. Depois, a gente vai ver, ele ficou secretário do rei. Mas aquele cargo de confiança ele perdeu, por causa das besteiras que fez. Então, aí entra, Isaías. Isaías vai falar com Sóbina e vai dizer para ele assim: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Então, e foi mesmo, foi demitido. Depois foi nomeado secretário, como a gente sabe, né? E no lugar desse fulano, que faltou a confiança do rei, ele, diz o Isaías, eu chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, então outro homem, e escolher outro homem, se ele é assim. E aqui então é que entra a comparação com Pedro. Veja, eu te chamarei meu servo, não, eu vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade. Quer dizer, ele vai ficar no seu lugar, vai ser, portanto, o administrador aqui do palácio. Ele vai exercer essa função de uma maneira muito bonita. Veja só, vai ser bondoso, e vai ser tão bom que será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Então ele vai ser realmente uma pessoa que vai cumprir bem os seus deveres, não é? E eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Veja, Pedro, as chaves do reino dos céus. Aqui recebe a autoridade, depois recebe as chaves da casa do rei, né? Da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Veja, comparando com o trecho de Pedro. O
que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será ligado no céu. Veja como os textos são muito parecidos, né? E hei de fixá-lo como uma estaca em lugar seguro. O que ele quer dizer? O seguinte, naquele tempo eles viviam muito em barracas, não é? Tendas. Então o que sustentava a tenda era uma estaca, um pau bem forte, bem firme, né? Então a barraca ficava bem armada. Então esse ali assim ia ser aquela estaca, né? E em lugar seguro. E aí ele terá o trono da glória na casa do seu pai. Então, veja só como esses textos combinam um pouquinho. Quer dizer, a missão de Pedro, o que é? É ser administrador. Ele não é o dono da igreja. A igreja tem um Senhor só. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. Ele é um administrador, quer dizer, ele fica no lugar de Jesus. Por isso que ele chama o Papa de vigário de Jesus Cristo, que faz as vezes de Jesus, né? Jesus quis assim. Hoje nós não enxergamos Jesus, né? Nós não vemos Jesus, mas ele está presente, nós sabemos. Agora, nós temos os sentidos, precisamos de alguém que fale, alguém que a gente veja, alguém que realmente diga alguma coisa. Não é? Então, Pedro vai ser o administrador da igreja, não é o dono da igreja, mas é uma administração importante, porque ele vai ter autoridade. Então, veja aqui o tal dele assim, ele teria nas mãos a autoridade e depois vai dizer, né, as chaves, vai carregar as chaves, vai abrir e fechar, etc. Então, realmente, o que Pedro faz na igreja, o Papa. Qual a autoridade do Papa na igreja? A autoridade é justamente de conservar a unidade da igreja e não se desviar do caminho de Jesus, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Veja só como é interessante a gente comparar às vezes os textos, né? Porque o primeiro texto e o terceiro sempre é o tema só. Então, nesse domingo, nós estamos voltando a pensar, né, na autoridade de Pedro. O que Pedro representa realmente para a igreja? E Pedro morreu como bispo de Roma, então o bispo de Roma continua a missão de Pedro, que é de administrar a igreja, fazer que a igreja seja unida, viva em comunhão e caminhe pelos caminhos de Jesus. Agora, uma coisa curiosa que eu queria dizer para vocês, é interessante, porque nós terminamos aí no versículo 23. No versículo 24 e 25, o que vai acontecer? Isso aqui eu acho que é uma coisa muito engraçada até. Esse ele é assim, que o Isaías dizia que ia ser tudo isso. Ele realmente foi um homem tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que fez tudo para a família dele só. E por isso mesmo ele foi afastado. Então, aqui o trecho que conta para nós isso. Eu achei interessante isso, né? Então, veja só. Então, essa estaca, veja só, essa estaca firme, nessa estaca pendurarão toda a glória da casa do seu pai, a família dele, vai todo mundo, olha, vaidoso. Nosso parente agora administrador da casa do rei, né? De pendurar, então, a glória da casa do seu pai, ramos e rebentos e todos os objetos menores, desde bacias até jarras. Penduraram tudo naquele cara. Quer dizer, se aproveitaram realmente. Família, olha, você pendurou no cara. E ao invés de administrar o palácio do rei, ele fez tudo isso para a família dele, né? Favorecendo a família dele, esquecendo dos outros, dos habitantes de Jerusalém. E aí diz assim o versículo 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca, esse pau aí que é firme no seu lugar, será removida. Vai acabar, vai tirar daí. Ele vai ceder e cair, e tudo que nela estava apoiado virá ao chão. Quer dizer, acabará toda essa mamata da família dele. Você vê que a corrupção não é de hoje, não. A gente, quando lê as histórias do Antigo, viu, na Bíblia, você vê que a coisa é assim, a pessoa
pega um cargo, vem com toda aquela pompa, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois chega lá, se aproveita e se enriquece a família e esquece realmente da sua missão. Mas isso aqui foi um apêndice muito importante, a gente guardar realmente aquilo que o texto diz, né? E esse texto, inclusive depois, ele foi lido pelas comunidades judaicas e também cristãs como uma profecia para o que ia acontecer com os ministérios, nos serviços na igreja, né? Então, é uma administração. Isso aqui é bonito. Então, o padre Pedrinho está aqui, ele não é o dono da paróquia. Ele está administrando, ajudando o povo a caminhar unido nos caminhos de Jesus. Essa é a missão do pároco. O nosso bispo Dom Carlos José, ele é o bispo de Apucarana, mas ele não é dono da diocese de Apucarana. Ele é administrador, quer dizer, a missão dele é de pastorear, quer dizer, o rebanho é de Jesus Cristo. Ele só é o Senhor. E assim por diante. Quer dizer, a missão na igreja realmente tem uma dimensão de serviço. Servir para que realmente todo mundo esteja unido e caminhe pelos caminhos que Jesus quer, né? Não se afastar, porque quando a gente se afasta, o que acontece? A gente cai nas mãos do lobo. Quer dizer, a gente cai nas mãos do mal, né? Então, a gente sempre lembrar dessa missão que é importante. O Papa realmente, veja, ele dá a unidade, a comunhão, ele em torno do ministério dele, a igreja é una, né? É una, é católica. Ele está no mundo inteiro, mas é uma só igreja. E seguindo o caminho de Jesus. Essa é a missão de Pedro, essa é a missão do Papa também. Então vamos rezar pelo Papa, né? Mas também pelo bispo, pelo pároco, aqueles que estão à frente de uma comunidade para levarem bem, e não ser que nem se ele é assim, que depois se aproveita, em vez de administrar, vai se aproveitar das coisas da comunidade, que isso é muito triste e às vezes acontece, né? Mas agora eu vou fazer um comentário sobre o trecho da Carta aos Romanos, que não tem ligação com esses dois trechos, porque a Carta aos Romanos estamos lendo em seguida. É o capítulo 11, versículo 33 a 36. Olha, é um grito que São Paulo faz. Porque antes, nesse capítulo 11, ele vai contando o que Deus, como Deus foi encaminhando a salvação. Primeiramente, os judeus não aceitaram. Então, foram chamados os outros povos, né? Então, os gregos, os romanos e nós também, né? Fomos chamados para a salvação. Mas o que vai acontecer? São Paulo vai dizer, mas no final os judeus também vão voltar, vão realmente aceitar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele vai contando isso no capítulo 11. E aí quando termina de falar isso, ele lança esse trecho que é muito bonito. Quer dizer, como são bonitos os caminhos de Deus. E a gente não compreende muitas vezes. Então ele vai dizer, veja só como é bonito, até eu vou repetir para vocês. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. É uma exclamação. Quer dizer, como Deus é rico, é sábio e sabe e conhece as coisas. Como Deus é maravilhoso. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Inescrutáveis, quer dizer, você não consegue entender, penetrar realmente os juízos de Deus, como é que Deus julga as coisas. E impenetráveis, que a gente não consegue penetrar nos caminhos de Deus. Deus tem um caminho, a gente pensa que seria melhor por aqui, por lá, etc., mas Deus tem o caminho dele. E a gente às vezes acha que Deus está errado, mas no fim a gente vê o caminho de Deus é realmente o certo. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, nossos pensamentos, a gente pensa tantas coisas, não é? Eu já contei, acho que para vocês,
de um padre que foi meu colega de seminário, quando nós estamos com 10 anos no seminário, né? E ele teve um contratempo com o bispo tirou do cargo dele, mandou para outro lugar, ele ficou contrariado, triste, etc. Mas ele escreveu uma carta para mim recentemente, falou, veja como a minha vida mudou. E foi contando o que aconteceu na vida dele. Assim também, às vezes a gente pensa, mas depois a gente vai ver como as coisas vão se encaminhando, se encaminhando. Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Ninguém. Nós recebemos tudo de Deus, a vida, né? A saúde ou a doença, né? A inteligência maior ou menor. Olha, a nossa fé, puxa vida. Nós não temos de exigir nada de Deus, nós só recebemos, não é? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é realmente de Deus. Tudo veio por ele, ele que deu, e tudo é para ele. É bonito, né? A ele a glória para sempre, amém. É um trecho maravilhoso esse, é muito bonito, a gente vê, saiu do coração de Paulo, né? Quando ele foi vendo o que foi acontecendo no desenrolar do ministério dele, aquelas contradições que os judeus faziam contra ele, né? E ele foi entendendo, Deus foi abrindo e ele foi percebendo os caminhos de Deus. E ele vai terminar com essa belíssima exclamação, né? Esse trecho da Carta aos Romanos, capítulo 11. Mas isso daqui, como disse para vocês, é bonito, né? Mas é bonito também, a gente comparando os dois trechos primeiro e o de Pedro, quer dizer, qual é o serviço de Pedro na igreja, como ele é importante, né? Como é serviço também dentro da comunidade, do padre, do bispo, né? Também das pessoas que estão à frente das comunidades, que são meros administradores, não é? Dos mistérios de Deus. Então a gente vai entendendo como são os caminhos de Deus, não é? Como são os caminhos de Deus, que são maravilhosos, são bonitos. E eu vou terminar essa nossa conversa com o Salmo. Esse Salmo é 138, você se lembre, a Bíblia hebraica, o número do Salmo sempre é um a mais, é o 138. A Bíblia grega, que era usada e foi usada pelos cristãos, pelos primeiros cristãos, e até o Novo Testamento se baseia na Bíblia grega. O Salmo 138 é 137 na Bíblia grega, né? Mas aqui nós temos também um trecho, eu acho muito bonito esse Salmo, é muito bonito mesmo, né? Aliás, os Salmos são muito bonitos. Tem alguns que deixa a gente meio pensativo, porque fala muito de inimigo e amaldiçoar inimigo, etc. Mas a gente entende da mentalidade daquele tempo e a gente lê qual a visão cristã que nós temos de Jesus Cristo. Mas aqui, veja só o que o salmista diz. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Então, agradecer a Deus. Você faz um pedido, agradeça. Agradeça antes de pedir até. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Então, diante de Deus, nós temos de agradecer, nós temos de louvar, cantar, e nós temos de adorar. São os sentimentos diante de Deus, não é? Eu agradeço o quê? Vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. E realmente, se você examinar a sua vida, é muito mais que você merece, muito mais, né? E depois ele vai dizer assim, naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Não é bonito isso? É muito bonito. Pois diz o seguinte, Altíssimo é o Senhor, Deus é realmente sobre tudo, Deus é poderoso, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Deus olha os pobres. Tem um trecho de Isaías
que diz que Deus olha para o pobre que treme, né? Que reconhece o poder de Deus. Mas os orgulhosos, coitados, são doidos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. É o Salmo 138, 137. Então, o que eu vou propor para vocês para a missa dessa noite e de amanhã? Então, o tema da missa é realmente o ministério de Pedro. Está muito claro com a primeira leitura e a terceira leitura. Qual é o serviço de Pedro na igreja? É administrador, não é dono. Não é dono. E isto vale para quem? Para todos que estão à frente de paróquias, de dioceses e de comunidades. Então, o bispo não é dono da diocese, é administrador da diocese, para que a diocese seja unida e caminhe pelos caminhos de Jesus. O padre, na paróquia, ele não é dono da paróquia, ele é administrador da paróquia. O dono é Deus, é Jesus Cristo. Lembrar disso. Esse é o ministério de Pedro, né? E como é que ele deve fazer? Aqui diz muito interessante, de um alemão interessante na primeira leitura, pai, será o pai. Quer dizer, o Papa deve ser aquela figura paterna dentro da igreja, né? Não é aquele homem rigoroso. Tem momentos que precisa mostrar poder, porque precisa, para um rebanho ficar unido. Mas não pode ser aquele homem terrível, despótico, tirano, não. Assim também o bispo, assim também o padre, né? Será um pai. E se esqueça um pouquinho da história do nosso amigo Eliassim. O Isaías esperava tanto desse cara, no fim se deu mal, né? Mas o texto de Paulo também é bonito, mas o sentido da missa é realmente esse, né? E vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pelo Bispo, vamos rezar pelos nossos padres, para que eles entendam realmente esse trabalho que é importante. Administrador, aquele que está fazendo, às vezes, Jesus onde está. Tá bem, Neide? Isso mesmo, Dom Luizinho. Tá. Temos que ter o caminho certo aí, né? Não podemos cuidar só da nossa vida, né? Deixar os outros à mercê aí, né, Dom Luizinho? Exato, precisa. E olha... Tá aí desde aqueles tempos, né, existiam pessoas com esses pensamentos, né? Por isso que a gente precisa pedir para que o Papa, os bispos, os padres e também as pessoas que estão à frente das comunidades não façam do seu administração, do seu serviço, um lugar de aproveitamento para si ou para outras finalidades que não presta, não é o que Deus quer de nós. Não, aí tá não é os frutos que Deus espera, né? Então, tá mas bom. É isso aí, muito bom, graças a Deus, né? A gente pode ter toda essa direção e saber entender, discernir o que é, o que não é, né, Dom Luizinho? Tá bom, é isso Mas mesmo. É isso aí, Dom Luizinho. Então agora vamos pedir a bênção, né? Para que a gente possa receber essa bênção de Deus, né? Tem dúvida, né? E vamos pedir a Deus que dê para vocês um bom domingo, uma bela semana também, né? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, cuja festa de rainha celebramos hoje, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.